Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam e impulsionam nessa longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, todos nós temos defeitos, temos vícios, os quais, como jardineiros vigilantes, temos que arrancar, extirpar do nosso coração. E nada melhor do que um versículo dos evangelhos para nos motivar na caminhada. Hoje é do Evangelho de João. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olhem só, que interessante. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, nessa colocação aqui, na primeira vista, nós não estamos em Jesus, em Deus, e nem as palavras de Jesus, que também são as palavras de Deus, não estão em nós, porque muitas vezes aquilo que nós pedimos não será feito. Então, diante dessa colocação, vamos nos reportar ao Pai Nosso, que é a oração dominical, é o modelo mais simples, mais conciso e mais prático de nos comunicarmos com Deus. Tem gente que faz orações lindas, maravilhosas, mas muitas vezes enchem os ouvidos, mas não enchem o coração e também não chegam até Deus. Então, eu normalmente uso o Pai Nosso, porque é simples e é eficiente. Então, na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade da observância plena dos desígnios do Pai. O que são os desígnios de Deus? Jesus sintetizou os desígnios de Deus em ama a Deus e ama teu próximo como a ti mesmo. Mas é claro que há 2000 anos atrás, o Divino Mestre sabia que a vontade humana ainda era muito frágil e que inúmeras lutas teriam que ser iniciadas pela criatura até que aprendamos a estabelecer a união com o divino. E olha, passados 2000 anos, ainda não conseguimos estabelecer essa união, esta comunicação com Deus. Mas, apesar disso, a lição da prece sempre foi interpretada pela maioria dos crentes como resultado de fácil obtenção do amparo celestial. Se nós pararmos e analisarmos, nós somos eternos pedintes, pedimos. Mas a pergunta que eu deixo para que meditem depois, será que nós estamos realmente pedindo aquilo que necessitamos? Porque, normalmente, na nossa oração, a gente se preocupa em pedir coisas materiais. Por exemplo, quando a pandemia do coronavírus estava no auge, nós pedimos a Deus que nos protegesse, mas depois, ou durante a própria pandemia, o que aconteceu? Muita gente não quis se vacinar porque achou que ia virar um jacaré. Eu pergunto, alguém virou um jacaré dos que tomaram a vacina? Eu sempre digo, brincando, mas é uma realidade, que o único ser que virou jacaré foi de uma série de televisão, a série é intitulada Loki, que é uma série baseada na mitologia nórdica, onde o Loki, quando chega lá no final dos tempos, se encontra vários Lokis, inclusive uma mulher e um Loki jacaré. Então, o único ser que virou jacaré foi o Loki, é claro, na série de televisão, porque na vida real, muita gente que não tomou a vacina acabou partindo para a pátria espiritual. E ainda está acontecendo hoje. Muitos daqueles que estão retornando à pátria espiritual faz parte do contingente que não quis se vacinar com medo da vacina. Mas, se o pessoal tem medo da vacina, deveria ter muito mais medo da morte. Mas tudo bem. Então, o que acontece? Nós chegamos até Deus
E queremos receber imediatamente tudo aquilo que nós pedimos. Por exemplo, muitas vezes a gente pede para Deus, Deus, eu preciso melhorar de vida. Me arruma aí um bilhete premiado da loteria, uma mega-sena, achar um maço de dinheiro na rua, e nos esquecemos que muitas vezes, para poder melhorar de vida, nós temos que trabalhar. Então, quando muitas vezes nós não alcançamos aquilo que nós pedimos, nós dizemos que Deus é injusto, que Deus não nos dá o que queremos, mas temos que ter em mente que Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Por quê? Na justiça divina, ou nas anotações de Deus, lá estão todas as nossas vidas passadas. Tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer no passado, está tudo anotado lá e a justiça divina nos dá de acordo com a nossa necessidade de aprendizado. Muitas vezes a prova da pobreza é um excelente aprendizado para que a gente aprenda a não gastar tudo rapidamente, coisa que nós devemos ter feito numa encarnação anterior. E muitas vezes Deus nos dá, aí do lado contrário, a prova da riqueza para que a gente aprenda a auxiliar os outros. E o que acontece? Quando muitas vezes nós estamos numa posição financeira bem melhor, nós nos esquecemos daqueles que estavam junto de nós. Então, é importante que a gente tenha um discernimento para pedir aquilo que realmente é necessário para Deus, ou para os bons espíritos, para Jesus. Vamos pensar nisso, enquanto eu desejo a você um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã no amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então.